Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo YouTube. Muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, último dia da semana. Quero passar e te desejar um final de semana abençoadíssimo, fim de sexta-feira abençoadíssimo, paz, saúde, alegria na sua casa, na sua família. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Amados, eu tenho na minha casa 3 cadelinhas pequenas, né? Uma é da minha esposa e 2 são minhas. A da minha esposa é uma Dalstin, aquelas que chamam de salsichinha, né? E as minhas 2 são Shih Tzu, peludinhas, né? Eu gosto muito delas. E elas de mim, né? Mas apesar de serem minhas, eu creio que elas elegeram a minha esposa como tutora, né? São muito ligadas a ela. Ela que coloca comida, dá banho, né? Cuida. Na verdade, é tudo com ela. Então, comigo é mais no grito, né? Na obediência. Tipo, não entra, né? Ou vai para fora, não sobe no sofá. Quem fez xixi aqui? E ela já conhece as minhas reações, né? Ou senão até mesmo aquele psiu, para de latir. E por aí vai, né? Então, todos os dias de manhã, quando nós nos sentamos à mesa, minha esposa e eu, para tomarmos café, lá vêm elas, né? Que elas já acostumaram, beliscar os pedacinhos de pão, as migalhinhas de pão e frutas, né? Que elas adoram muito. Mas, como sempre, eu estou querendo descrever uma outra coisa. Não estou querendo descrever uma paixão pet, não. Mas uma experiência que me lembrou de uma outra que está na Bíblia, que fala sobre uma certa mulher, identificada como mulher cananita, né? Está lá em Mateus 15. E aquela mulher, quando soube da presença de Jesus passando, ela correu para ele para suplicar por um milagre, né? Ela clamava a Jesus para que ele libertasse a sua filha, né, de uma violenta possessão demoníaca. E ela dizia em voz alta: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, né, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas o texto, né, diz que Jesus não atendeu e os discípulos pediam para ele dar assim, uma espécie de passa-fora nela, né? Aí, irmãos, aconteceu uma coisa diferente, né, que deve, eu imagino, ter tocado o coração de Jesus. Sabe o que foi? Foi o texto, vamos ao texto, né? O texto lá em Mateus 15 diz que veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ah, queridos, 2 razões que devem ter tocado o coração de Jesus, imagino eu. Quando ela chamou Jesus de o filho de Davi, né, que ela reconheceu a linhagem de Jesus e conhecia a Escritura, né? E quando ela se lançou diante dele em adoração. Adoração, meu irmão, quebra qualquer distância, né, entre o homem e Deus no sentido de aproximação, né, no sentido de transformação. Jesus então respondeu, né, foi aí que as minhas cadelinhas, né, de manhã, como eu falei no início, me fizeram lembrar desta experiência bíblica. E Jesus respondeu para ela: olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, né? Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. É uma história muito linda, né? Mas o que nós podemos aprender aqui? Que independente de raça, de origem, de status social, de humilhação, reconhecimento, de dependência e tudo mais, né? Eu acho que a gente tem coisas para aprender. Então, embora aquela mulher fosse uma cananeia, e eu digo aqui que não estou sendo preconceituoso, né, ao mencionar a raça daquela mãe, mas isso não pode ser ignorado, né?
ela era de fato uma mulher cananeia. O Evangelho nos diz que ela era grego-ciro-fenícia, né? De outra nação. Ela era de uma raça condenada, amaldiçoada. Se a gente olhar a história bíblica, a gente vai ver isso quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida. Os cananeus, a quem ela pertencia, deveriam ser destruídos. Era um povo que rejeitou o Senhor, que blasfemava, que vivia no pecado, na idolatria. Olha, nos dias de Jesus, as coisas não haviam mudado entre os cananeus e os judeus. Eles ainda eram um povo condenado, que abraçava a idolatria e negava, né, o verdadeiro e Deus vivo, né, e ignoravam Jesus. Então, irmãos, na verdade, cada um de nós, se nós formos ver, né, não somos diferentes. Nós também nascemos no pecado, separados de Deus, condenados pelos nossos pecados, né? Em nós não havia desejo nenhum de adorar ou servir ao Senhor. Sem Jesus estávamos sem esperança e sozinhos, não é isso que nós sabemos? Mas ali estava uma mãe que, independente de tudo isso, era um ser humano, desesperada, necessitada da intervenção de Jesus. Ela estava enfrentando, amados, uma grande necessidade, eu diria, trágica, cruel, tenebrosa, né? Ela tinha uma filha, imagino que toda mãe, né, ama o seu filho, e ela amava muito essa filha, e ela estava atormentada por um demônio, né? Ela havia vivido entre um povo pecador e os pecados da vida, né, haviam afetado a sua família. Eu sei que nós preferimos não aceitar, mas o pecado é a raiz dos nossos problemas. Lares estão em ruínas, vidas estão devastadas hoje por causa do pecado. A dura realidade, irmãos, é que o pecado traz miséria e morte. E nós podemos olhar ao redor da nossa sociedade, hoje, do mundo que vivemos, e ver todos esses efeitos do pecado na nossa vida. Muitos estão enfrentando dificuldades hoje por causa do pecado, estão padecendo, né, destruição da família, mortes de filhos, mortes prematuras, feminicídios. Olha, o pecado traz devastação a todos que praticam, que o tocam, né? E nós vimos ali que Jesus, a princípio, não atendeu, mas não que ele a tenha ignorado. Tenha certeza disso. Isso pode parecer duro e difícil de aceitar, mas há um princípio que nós precisamos entender. Deus tem propósito em todas as coisas, né? Ela o reconheceu como Messias, né? Quando ela disse Jesus, filho de Davi, né? O grande operador de milagres, mas ela ainda não via Jesus como o salvador da sua alma. Ela apenas buscava que Jesus suprisse a sua necessidade imediata, mas não tinha desejo de se submeter a ele e em salvação, né? Nosso Deus, amados, é um Deus de misericórdia, mas ele conhece aqueles que pertencem a ele. Eu estou ciente de que a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos, mas a única oração que o Senhor ouve dos pecadores é uma oração de arrependimento e de salvação. Fora disso, Deus não ouve a pecador. Na verdade, ela precisava ver Jesus como mais do que aquele que supria as necessidades, que fazia milagres. Era claro que ela era uma gentia, uma mulher associada a um povo pecador. Quando Jesus a tratou como uma gentia, a princípio, né, é porque aquela mulher ainda não havia percebido quem Jesus era. Ela precisava ver Jesus como Filho de Deus, Salvador do mundo e Salvador da vida dela, né? Jesus estava trabalhando nisso, estava trabalhando no seu coração para aumentar a sua fé. E assim acontece hoje. Às vezes as pessoas vêm à igreja buscar somente um milagre, né? Buscar o operador de milagre, mas não buscar um milagre, mas não o operador de milagre. Muitas vezes assumimos, né, que o silêncio ou a oração não respondida é uma negação de Deus, e não é, né? Muitas vezes ficamos impacientes e buscamos resposta ou solução imediata, e aí, porque Deus não respondeu a nossa oração quando pensamos que Ele deveria, não é a indicação de que Ele nos abandonou ou nos negou, né? Muitas vezes o Senhor trabalha em nossas provações para nos amadurecer, né? Para chamar, né, a convicção de fé. Muitas vezes Ele nos faz esperar para que nós possamos, né, confiar mais nele.
A maioria dos gentios não tinha desejo pelas coisas de Deus. O mundo não quer Deus. Hoje não é diferente, né? As pessoas do mundo não querem Deus, né? Eles não estavam prontos também para aceitá-lo, né? E ele afirmou que não era bom. Jesus falou para ela, olha, não é bom roubar dos filhos para alimentar os cachorrinhos. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele veio para os judeus, mas nós sabemos que os judeus também não o aceitaram. E ele, então, trouxe a mensagem, as boas novas para os gentios. Para muitos, a resposta de Jesus foi muito dura, né? Mas não para essa mãe. Depois da persistência dela e de um breve diálogo entre eles, Jesus disse assim, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Ó, o Senhor foi tocado, ele foi tocado pela fé que aquela mãe mostrou, né? E ele a supriu, né? Contemplou o seu pedido, né? Pela fé persistente dela, firme, convicção de fé, né? De que ele era o salvador não só da sua filha, o libertador da sua filha, mas como era o salvador da sua alma. Você já orou e tentou melhorar a sua vida, mas não houve mudança? Você já é salvo? Você já é um filho de Deus? Se não, meu irmão, você precisa ver Jesus como ela fez. Mais do que apenas um operador de milagres. Você precisa ver Jesus como salvador da sua alma e confiar nele para a salvação. Jesus está pronto para suprir a tua necessidade hoje, mas você deve vir a ele e se ele falou com você, por que não se curvar e adorá-lo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador? E aí você vai ver a sua necessidade suprida. Não é verdade? Então, eu desejo que essa mensagem toque o teu coração. Um beijo no teu coração. Olha, compartilhe essa mensagem com alguém, toca no sininho, inscreva-se nesse canal, né? Isso é muito importante. Até a próxima, queridos. Em nome do Senhor Jesus.